se a Polícia Militar continuaria ou não como órgão policial, como agência policial, na estrutura do Estado brasileiro. Por quê? Porque a Polícia Militar sempre atuou nos espaços deixados pela Polícia Civil. Então, não é que a Polícia Militar não existia. Existia. Tinham lugares que não tinha nem delegado, que a Polícia Militar, mas eram espaços, porque uma polícia num Estado democrático, ela necessariamente tem que ser civil. Em 88, ao invés da gente avançar no sentido de garantir que as forças policiais fossem forças civis e construíssemos os policiais como trabalhadores, no sentido da polícia poder contemplar no seu serviço, né? Porque não podemos imaginar uma cidade sem polícia no mundo. Tem estados sem exército, mas não existe um estado no mundo sem polícia. Até o Vaticano tem polícia. Então, bom, vai ter que ter polícia. Então, que polícia é essa? Né? Nós deveríamos ter pensado num processo de redemocratização das polícias, no sentido de garantir que essas polícias fossem civis, que elas se identificassem os seus servidores como trabalhadores, que elas pudessem prestar um serviço à população, que é a segurança pública, nada disso. Né? O lobby foi feito no sentido de manter polícia militar, o que é um oxímoro, porque ou é polícia ou é militar, não dá para ser os dois. Né? Se manteve a Polícia Militar como agência policial responsável pela segurança da nossa Constituição. E, pior, se conseguiu o artigo 142 da Constituição Federal, que hoje legitima todas as ações de garantia de lei e ordem, né, que diz, o artigo 142, o seguinte, que cabem às Forças Armadas garantir a ordem interna, né, garantindo o funcionamento dos poderes constituídos. Pô, isso é o fim do mundo. Não são as Forças Armadas que têm que garantir os poderes constituídos, são os poderes constituídos que têm que garantir o funcionamento das Forças Armadas. Mas se cria na Constituição um dispositivo que tem alguns malucos que falam intervenção militar constitucional, né, e que resultou, de uma certa forma, né, em várias GLOs antes dessa intervenção que nós estamos vivendo. Né, e que ela é construída sempre na identificação do mesmo inimigo histórico no Brasil, porque o interventor já de cara, né, não tinha nem esquentado a cadeira, já falou que o grande crime organizado no Brasil, o varejo das drogas. Cara, quando ele chegou, de vez em quando eles falam na milícia, de vez em quando eles falam na criminalidade, né, política, corrupção policial, de vez em quando, né, mas o alvo das operações todas estão voltadas. Por quê? Porque é ali que, na visão da segurança pública, se concentra o crime e o criminoso. O crime e o criminoso no Brasil estão, de acordo com as nossas políticas de segurança, localizados na favela. Então, é nessa articulação toda que se monta, né, já desde 88 para cá, né, que a militarização da segurança pública tem avançado a passos largos. E pior, né, aí é que vem a notícia ruim, com incentivo, muitas vezes, de governos de esquerda. Né? Não podemos também ocultar que foi justamente nos governos do PT que muitas intervenções militares foram autorizadas na cidade do Rio de Janeiro, né? Inclusive a tomada do Alemão. E não podemos também esquecer que foi nesses governos que o Exército Brasileiro ficou mais de 10 anos, né, no Haiti. Fazendo o que no Haiti, o Exército Brasileiro? Treinando militares brasileiros para ocupar áreas pobres no Brasil. Então, essa estrutura política vai revelar, né, como que vai se configurando na estrutura do Estado brasileiro esse racismo estruturante. Então, não sei, aí é uma provocação, porque já tem uma... Qual é a placa? Tem mais 2 placas. Acho eu que nós não podemos mais tratar o tema do racismo como algo sentimental. Tipo assim, policiais são racistas, a maioria são negros. Na PM, né, a própria Marielle deu uma entrevista, né, dizendo que não existe um local na estrutura do Estado brasileiro que tenha mais negros do que a Polícia Militar. Então, sabe, a chamar de capitão do mato, sabe, não sei, é muito fraco, uma construção fraca. Nós não vamos avançar na luta contra esse racismo estruturante dessa forma. Né? Nós temos que entender que, se todo esse racismo estruturante é construído politicamente, é na política que nós vamos
poder avançar na desconstrução desse racismo estruturante. Então, chega desse papo de que eleição não resolve nada. Chega dessa conversa. Resolve, sim, para o bem e para o mal. E, no Brasil, tem resolvido muito para o mal, né? Porque, conforme a Renata falou, né, o racismo estruturante ele vai sendo abalado com políticas públicas, cotas. Isso que revolta esse povo. Como é que um assunto de meritocracia vai surgir nessa altura do campeonato, 2018? Esse assunto não roda mais em lugar nenhum do mundo. E agora ele surge no Brasil como, né, o grande tema. Né? Para quê? Para desconstruir, né, as políticas de reparação. Né? Essas políticas de reparação não vão resolver o problema do racismo estruturante, mas vão começar a desmontar a máquina política racista. E aí eu chego na questão da legalização das drogas. Existe hoje uma máquina no Brasil construída politicamente, é uma lei, né? São políticas públicas, né, de caveirão, né, terrestre, aéreo, militarização da segurança pública. Tudo isso que nós falamos só serve, fundamentalmente, para um propósito: operar o racismo na forma genocida em nosso país. Então, se quisermos enfrentar o genocídio da juventude negra e pobre no nosso país, nós vamos ter que, na política, desmontar essa máquina. E desmontar essa máquina na política hoje é avançar no debate sobre legalização de drogas. Por quê? Eu não acredito que a legalização de drogas vai acabar com o racismo estruturante no Brasil, porque nem o fim da escravidão acabou com o racismo estruturante. Mas vai desmontar uma máquina que, assim, é um estalar de dedo, bota um jovem negro preso de 5 a 15 anos, bota um jovem negro morto com uma legitimação do Estado de um auto de resistência arquivado. Isso é um dispositivo na função Foucaultiana que a gente vai ter que desmontar para a gente poder respirar, porque até no ponto de vista da organização política, essa atual guerra às drogas não nos permite sequer avançar na organização política em determinados espaços. Como é que a gente vai fazer um debate, uma organização de um debate político na Rocinha, no Alemão, no Manguinhos? Não tem. Porque, a chamada guerra às drogas, faz daquele território, não tem. Aliás, isso deveria ser também estudado como uma das funções ocultas dessa guerra, despolitização desses espaços. Então, precisamos avançar no sentido de debater, né, a legalização das drogas como uma forma, né, de combate ao racismo estruturante no Brasil. Isso tem que ser entendido. Estamos avançando muito. Hoje nós já temos setores do movimento negro, já a marcha da legalização já vai acontecer nas comunidades. Estamos avançando, mas temos que avançar muito mais. Temos que avançar no sentido também de trazer outros setores do movimento social. O movimento feminista tem que entrar, né, e já está entrando, porque temos mulheres antiproibicionistas, mas tem que avançar ainda muito mais, porque não existe um lugar hoje que a mulher sofra violência diuturna como o cárcere. E se a imensa maioria das mulheres estão presas em condutas relacionadas a drogas, a gente pode dizer que a proibição é uma máquina de fazer sofrer as mulheres, né, na casa da tortura, que é o cárcere. Então, quer dizer, o tema da legalização das drogas também passa a ser um tema importante no debate sobre violência de gênero. Então, nós temos que fazer com que esse debate ganhe, né, uma força. Agora temos que ter estratégia. Então, qual é a estratégia? Não dá para chegar. Eu faço parte de 2 associações que trabalham o tema das drogas, que é a LIP Brasil, os agentes da lei contra a proibição, e os policiais antifascismo. Nos 2 movimentos, nós temos lá, nos nossos princípios, nossos estatutos, que nós somos a favor da legalização, da produção, do comércio e do consumo de todas as drogas. Se eu estou dizendo para vocês que a gente não pode abandonar a disputa institucional, as eleições, não dá para chegar nas eleições com esse discurso. Não dá. A não ser que o cara queira perder a eleição. Né? O cara queira, né? Podemos também, que é legítimo, vamos perder essa eleição juntos. Quando eu apoiei o Mauriase na última eleição a presidente, eu fiz o grande lema: não, vamos perder juntos, com dignidade. Se for para perder, dá, mas se for para ganhar, não dá. Então, se for para ganhar, nós temos que ter estratégia. Qual é a estratégia? Cara, é maconha medicinal. E eu quero falar isso aqui na Fiocruz para encerrar
a minha fala, porque eu estou no local para falar sobre isso, né? Repara, olha como esse assunto, estou encerrando, olha como esse assunto tem tudo a ver com esse espaço e tem a ver com o momento político que nós estamos vivendo. Hoje, você tem uma autorização, né, só para a utilização do canabidiol, mas existem outros componentes do óleo da maconha que são de uso terapêutico. Então, temos que avançar no debate para que não seja só o canabidiol, né? Que o THC e outros elementos lá do chamado óleo da maconha também sejam regulamentados para fins terapêuticos. Ok, primeiro ponto. Segundo ponto, hoje, o canabidiol, que já está autorizado para consumo, né, pela população brasileira, né, por pacientes, né, tem um monopólio da sua produção na indústria estrangeira, porque o Brasil não autoriza a produção do canabidiol no Brasil. Cara, isso é uma reserva de mercado ao inverso. Isso é violação de soberania nacional. E aí, quando eu encontro todos os que têm no discurso para as eleições desse ano presidenciais o tema nacional, né, eu cobro. Ué, mas se nós estamos discutindo a questão, né, da nacionalização, né, da nossa economia, nós não podemos... isso é um absurdo. E pior, esse mês vai ter um evento lá no Museu do Amanhã que está sendo financiado pela indústria estrangeira. Nenhum problema, desde que esse evento estivesse seriamente comprometido em debater a autorização da produção do medicamento no nosso país. Não sei se isso está acontecendo. Porque, olha só, nos Estados Unidos, nós temos hoje 9 estados americanos que, por plebiscito, autorizaram a legalização da maconha naquele estado, porque lá é permitido cada estado legislar sobre o tema das drogas. Antes do debate sobre o uso recreativo e a legalização do comércio para qualquer fim, o debate era o uso medicinal. Antes da Califórnia conseguir, né, através de plebiscito, autorizar a legalização da maconha na Califórnia, o debate era a autorização para o uso medicinal, porque a porta de entrada para a legalização de qualquer droga no mundo é a farmácia. Essa é a porta de entrada, né? Então, nós precisamos concentrar e fazer um movimento, isso é muito importante. Hoje nós já temos grupos organizados de usuários, pacientes que precisam de usar, né, a maconha, fazer uso terapêutico da maconha, Abra Cannabis, tem uma série, né? Ou seja, cara, nós temos que fazer um movimento com a área de saúde mental, nós temos que fazer um movimento com as agências de saúde pública, nós temos que fazer um movimento imenso chamado A Maconha é Nossa. A Maconha é Nossa. Exatamente. Mas a maconha nossa tem que ser um movimento no sentido da gente lutar e ser sério, gente, porque, olha só, nós vamos, com esse movimento, atacar na política o racismo estruturante, né? Porque se a luta é pela legalização, nós não vamos resolver o problema do racismo, nós vamos desmontar a máquina de fazer sofrer e de fazer morrer, né? E essa máquina, a luta é constante. Porque quando falam para mim, mas e depois da legalização? Como é que depois a gente vai estar em outra luta, porra? Depois a gente não sei nem se a luta vai ser outra. A luta política ela tem que ser pontuada no momento em que vivemos. Eu não quero lutar o que vai acontecer daqui a 30 anos, que eu não vou estar vivo. Não. Será que dá tempo? Dá. 50? Pronto. As palavras têm força. Eu não quero saber como é que vai ser a luta daqui a 50 anos. Né? Então, acho que eu peço, quer dizer, encerrando a minha fala assim, com um pedido, né, de que vocês levem muito a sério esse debate, principalmente o que diz respeito à estratégia. Porque, olha só, nós não estamos lutando só, porque eu quero a legalização de todas as drogas. Eu também. Queremos a legalização de todas, mas precisamos ter uma estratégia para chegar lá. Sem estratégia não se chega a lugar nenhum, e eu acho que nas eleições desse ano nós temos que fazer um movimento forte, entendeu? Inclusive, eu acho que tem que ser um movimento suprapartidário, porque você pode identificar em diferentes partidos políticos pessoas que pensam, né, dessa forma, né, que são contra esse racismo estruturante e que entendem que a legalização das drogas pode ser um caminho e ter a estratégia
de trabalhar pela legalização da produção do óleo da maconha em nosso país. É isso. Obrigado.